Minha cadeira está com mania de descer aqui, com um pouco gás. Então a gente vai continuar, né, o nosso assunto da análise de dados, que a primeira coisa a gente mostrou ali na aula passada, né, naquele dia, para quem não viu, né, tinha um gráfico muito interessante que eu mostrei na aula passada sobre por que é importante a gente olhar os nossos gráficos, os nossos dados por meio de gráficos, né, porque eles mostram para a gente como as coisas acontecem. Deixa eu ver se eu consigo achar esse nosso motivador. Acho que é aqui na análise exploratória e motivação os gráficos. Ah, exatamente, é aqui. Né? São esses dados aqui, né, esses diagramas aqui, né, que tem o quarteto de Jascombe. Né? Então a gente vê, né, os dados no slide anterior. Eu mostrei dados, né, números aqui que a gente tem na tabela, que não tem muita ideia do que está acontecendo. A gente vê a média igual, a variância igual, tanto do x quanto do y, né? A correlação é igual, as linhas de regressão são iguais, né? Mas quando a gente olha os gráficos, eles têm comportamentos totalmente distintos. Né? A gente vê, esses gráficos aqui são coisas diferentes. Né? Apesar do comportamento estatístico, a estatística descritiva dele, né, é exatamente a mesma, né, em várias casas decimais. Então, nossa motivação para os gráficos, ela existe. Né? Sempre devia mostrar isso aqui no comecinho da aula. Né? Então, a gente vai mostrar agora formas de fazer análise exploratória de dados da maneira de dados quantitativos. Né? A gente falou de dados qualitativos. Ele a gente tem uma limitação, apesar de até as pessoas fazerem umas besteiras, mas a gente tem uma limitação. Lembrando que os dados qualitativos muitas vezes são rótulos que a gente pode colocar em uma ou outra dimensão, mas o que a gente está interessado mesmo é trabalhar aqui nessa aula, pelo menos, né, nos dados quantitativos. Né? Então a gente vai falar de algumas dessas maneiras de mostrar dados. Tá? A maneira mais simples e que se aplica a qualquer tipo de dado, na verdade, é o histograma. O histograma é uma forma sofisticada de falar contagem, certo? Então, ele serve também para os dados qualitativos, né? Porque você pode contar as classes, e nos dados quantitativos, você geralmente tem que criar o que a gente chama de bin, né? Que é um intervalo de valor, né? Por exemplo, idade de 0 a 18, depois de 19 a 50 e depois de 51 para cima. Então você cria 3 espaços de valores e conta como as coisas estão lá. Então os histogramas eles falam bem de categoria, né? Eles falam bem de níveis hierárquicos, de ordinais, né? Então eles servem, né, para ordinais e para nominais, né? E no caso de intervalos e razões, nós usamos bins. Né? Também no caso de valores absolutos, né, que valem como intervalos, valem como razões, simplesmente pode usar o valor se eles né, como a gente tem aqui no resultado de dois dados. Ok? Então, histogramas, quando a gente fala histograma, a gente quer falar de um gráfico desse tipo. Um gráfico é uma contagem de itens que tem uma certa propriedade, como valor, né? Como a quantidade e coisa, como uma classe e coisas assim. Tá? A vantagem é que essas coisas podem ser feitas automaticamente, né, em várias ferramentas, ok? Então eu vou falar um pouquinho das ferramentas nas próximas aulas, e eu vi que nós temos apenas um aluno com dificuldades, né? Então, mas essa pessoa pode entrar em contato comigo e a gente
bolar um trabalho diferente ou ela propor uma maneira diferente de fazer o que seriam os trabalhos, né? Ou fazer em grupo. No Excel, então, né, a gente pode facilmente fazer um histograma, e aqui eu vou botar uma planilha Excel, né? Eu tenho aqui uma planilha Excel, que já não é bem histograma, que é um box plot. Vou tirar aqui. Ah, meu Deus. Né? E essa planilha Excel, ela tem cidades, tá? Para cada cidade, ela tem a população e a quantidade de funcionários públicos, tá? Então aqui é a coluna população, né? A cidade. Acaso não tem unidade da federação que devia ter, não sei por que não tem. Só algumas tem, então isso aqui não é muito bom para gente, mas ok. Aqui eu tenho uma conta, né? Que é numérica, que essa aqui eu poderia até apagar. Eu não preciso disso aqui, tá errado. Aí eu tenho a população e os funcionários públicos, né? Você quer que eu não tenha, que eu não sei, né? Aqui algumas coisas está escrito, não, recusou informar, não informou, não soube informar. E aqui eu calculo a porcentagem de funcionários públicos na população e eu vou tirar, né, os valores que não me interessam, ok? Pronto. Então isso aqui já é uma coisa que a gente pode ver no Excel, para quem não sabe, né? No Excel, se você definir uma tabela, você pode selecionar que valores você quer, né? E aí eu tirei os valores que eu não sei, né, para poder ver. Ok, então aqui eu também mandei ordenar, né, da cidade tem mais funcionários públicos por população. Eu posso ordenar de várias maneiras, tá? Por exemplo, do menor para o maior, né? Aqui, Tubarão, né, tem praticamente 0%. Falar 0% não me interessa, né? Então vamos botar mais uns. Né? Ok, então aqui já está bom, né? 0,4%. Ok. É... E esses outros dados também não nos interessam. Então depois eu vou subir, essa planilha já está no Google, eu vou disponibilizar ela para vocês. E o que eu vou fazer aqui, né, são essas operações. Então, ó, eu tenho os dados, né, e eu vou fazer um histograma, né? Como é que a gente faz isso? A gente chega aqui no Data Analysis, tá? Vou botar no Home. Né? Aqui tem, ó, análise de dados. Vai aparecer aqui as opções que eu tenho de análise de dados. Já mudou. Esse é o problema do Excel, que a gente faz uma aula na semana seguinte, o negócio muda. E já está analisando sozinho. Então, vou fazer outra coisa. Vou vir aqui, ó, Data Analysis. Não quero fazer isso aí, não. Quero fazer na mão. E a gente quer, né, um histograma. Okay, então eu vou lá, pego o histograma. A entrada eu quero que seja isso aqui, né? E bin range eu não tenho. Então eu vou deixar assim. Vamos ver se ele gera automaticamente. Não faz. Mas eu posso fazer direto aqui, ó. Eu posso pedir um histograma direto aqui. Eu posso falar, ó, insert, recommended chart. Ele tem aqui esse diagrama aqui, mas eu tenho all charts, né? E eu tenho aqui histograma. Ele vai gerar automaticamente os meus intervalos. Tá? Então eu vou botar aqui um histograma. Ok. E aí eu vou trocar aqui o meu título, né? O que eu tenho aqui é porcentagem de funcionários públicos. Vou avisar que é um histograma. Vou botar maior.
E aqui, quando eu tenho o histograma, né, eu tenho propriedades que eu posso controlar. Tá? Então, as opções do eixo, ó, eu vou falar que o beamwidth, em vez de ser pequenininho assim, ele vai ser 0,01. Né, para ir de 1% em 1%. Só que começa com 0,4. Tá bom para mim, né? Eu vejo a maioria das cidades, eu posso contar, a maioria das cidades, né? Essa é a informação que eu tenho, ó, a maioria das cidades, ela, vou até mudar de cor aqui, ó. Vou dizer que essa aqui, opa, não é isso que eu quero. Provavelmente eu posso mudar, mudar só o valor aqui. Não, não posso. Pelo menos eu não sei. Né? Mas eu posso olhar aqui rapidamente e falar, quanto, né? Qual é a moda? Né? É moda desse gráfico. Qual é a porcentagem de funcionários públicos que as cidades têm? Né? As cidades têm, a maioria das cidades tem entre 3,4% e 4,4%. Né? Até eu posso chegar lá embaixo, né? Como isso aqui é uma planilha, né? E calcular os valores aqui, né? A moda, a mediana e a média. Vamos ver qual é que é isso. Olha só, como no nosso gráfico. Então a gente já está juntando vários assuntos aí, né? Como no nosso gráfico ficou não parece normal? Né? Pode ser normal ou pode ser uma distribuição de potência, né? Quer dizer, normal seria, né, se ele fosse igual dos dois lados. Pode ser que seja uma normal, mas pode ser também uma distribuição de potência aqui. Na verdade, me parece um pouco uma distribuição de potência. É uma característica desse tipo de coisas que a gente pergunta. Né? Então a gente vai lá embaixo. Né? Vamos lá embaixo. Deixar isso aqui, vamos lá embaixo. Vamos calcular a moda. O meu Excel é em inglês. A moda, a mediana e a média, que é average em inglês. Né? É bem diferente, né? Então a gente fala, ó, essa distribuição não tá muito boa para normal, né? Porque a mediana, bom, não tá muito longe. Né? Quantos bins de diferença aí, né? Meus bins, 0,5 bins. Esse dado aqui, né? Talvez realmente não seja normal. E aí a gente pode olhar ali e ver, não, realmente ele está aparecendo, né? Essa carinha aqui, né? Essa carinha aqui que faz assim, né? Que sobe rápido e desce devagar, ela é típica de uma distribuição de potência. Né? Então a gente vê aí, né? Vamos lá embaixo ver aí, vamos ver se a gente consegue plotar alguma coisa. Então, isso aqui é uma informação que a gente tem. Deixa eu ver se eu tenho outra planilha aqui rapidamente para fazer a média, para fazer também esse gráfico de histograma. Esse aqui é. Não, esse aqui não tenho. Esse aqui é bom também, mas. Esse aqui eu também não subi ainda. Tô com o alarme aqui, vamos ver o que é. Alguém querendo entrar. Ok, vamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma pergunta. Né? Então vamos tirar o Excel daqui um pouquinho. Então a gente fez aqui pelo modo mais fácil, mais moderno, ok? Pelo outro modo, né, você pode escolher os seus bins. Né? Então vamos dizer que eu queira os bins de. Que eu não quero fazer isso agora, né? Aí você escolhe os bins, você tem que ter uma tabelinha de dados e uma tabelinha onde você mostra, né, onde você quer seus bins e ele vai gerar esse diagrama. Tá? Inclusive ele vai gerar a contagem e aí você vai gerar o diagrama. Exatamente.
Então acho que vou ter que fazer isso, né? Vou botar os meus bins aqui em algum lugar. Vou botar um worksheet, né? Eu vou botar meus bins aqui. Então eu estou interessado entre 0, 1, 2, 3, 4. Na verdade é 001, né? 0.01. Vou botar de 1 em 1%, mais 1. Ali está Ah, não, está errado isso. Eu quero somar 1%. Então aqui é 0,01. Eu quero somar 5% agora, igual isso aqui, mais 0,05. Ok. Começar com 0. Vamos botar aqui por cento, só porque a gente quer. Fazer assim, né? Então eu vou lá, né? Eu vou no meu... Opa. Data. Vou tirar isso aqui para o outro pro lado. Data Analysis, né? Histograma. A coluna F não, agora eu quero só aquele espacinho ali. Vou pedir aqui a contagem. Aqui. Até aqui. Agora os meus bins estão aqui. E eu vou botar numa nova worksheet, né? Apareceu aqui, ó. De 5 em 5%, né? E aí eu posso pegar só esse pedacinho aqui, né? E mandar fazer um gráfico. Agora sim, ó. Eu pego aqui, home. Não, desculpa, insert. Recommended charts. Ele já vai botar aqui. E eu tenho, né, que a maior parte das cidades está até 5% de funcionários públicos. Vamos comparar, né, com a nossa outro gráfico. Olha só, a moda está em 4,4, né? Aqui também, aqui tem 4,4 a 5,4, né? Então vamos dizer que eu não seja tão feliz aqui com esses resultados. Eu vou voltar aqui, né? Para analisar aqui minhas opções. O Binwidth, né? Eu posso botar aqui abaixo aqui 0, o Overflow Bin eu vou botar acima de 15%. Vou botar 10%. Vamos ver se ele calcula aqui. Aqui, essa aqui eu não sei muito bem. Vamos em frente então, porque a gente sempre descobre, mas não vai achar. Então eu fiz aqui do outro jeito, né? Do outro jeito eu delimitei quais são meus bins e gerei um gráfico, né? Só para os bins que eu queria, né? Porque eu contei aqui, ó, tem um lá que é 35%, vai aparecer uma barrinha aqui 0, né? E aqui a gente vai falar porcentagem de funcionário público pela população. Vou deixar aqui programa. Estou em frente. Né? E aí a gente vê uma contagem, né, do jogador 300 vezes, dois dados de 6, né? E aí a gente mostra aí o resultado de 2 dados. Bom, o outro gráfico muito comum da gente usar, né, é o gráfico XY. Tá? Então esse gráfico XY, opa, tem alguém querendo entrar? Letícia? Bom dia. Então a gente tem o gráfico XY, o gráfico scatterplot, ou em português, gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão acontece quando a gente tem dois valores relacionados. Tá? E aí é uma coisa interessante, que muitas vezes as pessoas mostram esse gráfico como linhas. Tá?
Só que as linhas elas já são uma aproximação ou vão ficar muito feias, né? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Então, esse aqui é um gráfico de expressão que eu mostro meus pontos. Então, se eu mostrasse como linha, ia ficar uma coisa muito doida aqui. E a gente ia pensar que tem um comportamento. Então, a gente mostra aqui um comportamento, sei lá. Né? Então, a gente mostra os pontos marcados, né? Ao longo do tempo. Será que eu tenho essa planilha? Não, isso aqui não é uma planilha, eu acho. Vou ver se isso aqui é uma planilha que eu posso pegar os dados ou se é um. Ou se é um. Ou se é um. Não, é um picture. Ok. Então aqui eu tenho o nosso gráfico de expressão e aí a ideia é marcar os pontos, tá? Geralmente dados coletados, né, eles têm essa característica, né? Você tem que marcar o ponto, né? E aí você vai fazer alguma descrição daquilo como uma curva, né? Como a gente viu lá nos exemplos de Ascombe. Então aqui a gente tentou passar uma reta, né? Deu um R2 não muito bom, mas razoável, né? E que explicaria o comportamento desse fenômeno a partir das nossas explicações. Quando você. Outra maneira de olhar desculpa, é o box plot. Né? Então aqui a gente tem um box plot, tá? E ele é uma maneira de entender o nosso comportamento ao longo do tempo. Deixa eu ver se eu consigo aqui a planilha fazer um box plot. Acho que não vou conseguir fazer muito rápido. Né? Então eu mostro o GDP per capita do país da América Latina. O que isso aqui explica? A gente viu o box plot, ele tem a mediana, certo? Marcada aqui. Né? Nesse caso eu não me lembro o que é o X, pode ser a média, pode ser a gente tem a dispersão marcada pela caixinha, tá? Então aqui a gente tem 25% dos dados para cima da mediana estão marcados aqui, 25% para baixo, tá? E aqui a gente tem os whiskers, né? Que dependendo do modo que a gente usa, vai ter dois significados, tá? Então um significado vai aparecer todos os outros 25% aparecem aqui, né? E no outro significado a gente faz ele ser um espaço e a gente descobre os outliers. Então, como aqui não tem nenhum outlier marcado, deve ser os outros 25%. E esse é um gráfico, ó, esse aqui é um gráfico bom para a gente ver comportamento ao longo do tempo, comportamento real dos meus pontos ao longo do tempo, numa relação. Então, por exemplo, investimento em propaganda e faturamento da empresa, né? Poderia ter uma curva assim ao longo de alguns meses, tá? Ou a gente pode ver, né, gasto em propaganda de novo, vamos dizer, e pessoas vacinadas naquele mês, né, se for uma coisa de governo, né? Ou eu posso falar aqui qualquer coisa, na verdade, que eu tenho um X. Renda familiar e anos de estudo, essa aqui é uma boa, né? Tocou aqui o avizinho, vamos ver se é uma pergunta. Não, é alguém querendo entrar. Tá? Então, aqui, qualquer coisa que eu queira fazer uma análise se há uma correlação. Tá? E aqui a gente tem o exemplo, né, do box plot. Então, eu posso analisar e falar, olha só, né, a minha... O que eu posso falar do GDP per capita da América Latina? Né? Eu posso falar, olha só, o mínimo... Né, então, esse aqui é um box plot de máximo e mínimo. Né? O mínimo tem uma tendência, né, de aumentar. Tá? Bem que a Venezuela deve ter estragado tudo aqui. Tá? O mínimo tem uma tendência de aumentar. O máximo não. O máximo, né, ele tem uma curva, né, assim. Né? Agora, está acontecendo que aqui eu tenho uma certa percepção, pelo menos nesse último ano, que é 2017, aumentou a dispersão, né? Mas uma vantagem, né? E aqui os países, ó, olha só como os países, né, que têm mais que o país médio, eles estão mais altos, né? Então, e o país médio, ele diminuiu. Né? Então, isso aqui, para mim, ó, os pobres estão mais ricos,
né, ou menos pobres, né, mas né, em geral parece que a classe, que os países médios estão mais pobres, né? E os países mais ricos da América Latina estão ficando com diferença maior entre eles. Então, o desempenho, né, está muito diferente entre os países mais ricos. E os países mais pobres estão ficando com um desempenho muito parecido. Ó. Então, aqui, ó, 25%. Né, aqui é os outros 25%. Né? 25% menor que a mediana tem um desempenho parecido. Mas os 25% maiores têm um desempenho muito diferente. Isso vale para os 50 também. Ó. Eles estão mais empacotados aqui, bem mais empacotados do que antes. Né? Ó, tá vendo? A quantidade é sempre a mesma, é 50% dos países. Tá? Só que a variação, né, a dispersão, a partir de 2015, caiu muito. Então eu consigo olhar, né? Ah, isso aqui é a dispersão. Dispersão dos 50% mais ricos aumentou e a dispersão dos 50% mais pobres diminuiu. Eles estão mais parecidos na sua pobreza e os outros são mais diferentes na sua riqueza. Então, o Boxplot já dá muitas ideias como você trabalhar. Né? Aqui está por ano, né? É uma forma de fazer o mesmo dado. Né? Aí outra maneira interessante, né, é juntar, né, e ver o Boxplot, tá? Por meio de dois caminhos, né? Então esse aqui, né, ele vai, quando o dado repete, ele vai engordando, né, esse espaço, tá? E permite que você veja, né, ó, o boxplot de tudo é um, tá? Tem vários gráficos aqui diferentes, tá? Tem o boxplot de um só. Né? Mas eu estou vendo dois grupos, tá? O grupo de bolinhas azuis e o grupo de bolinhas vermelhas. Né? E quando eu separo, né, eu vejo dois boxplots diferentes. Né? Então, isso é um problema com o boxplot, né? Se você juntar todas as informações, né, numa variável só, né, não separar, e a gente vai ver mais tarde um exemplo bem interessante, como isso é usado para tomada de decisão, né? Então aqui você tem uma informação, né? Quando você separa, você vê, não, na verdade eu tenho dois grupos. Né? O que pode ser, por exemplo? A gente pode estar falando aqui, por exemplo, de vacinação. No estado do Brasil não tem essa diferença tão grande, mas vacinação por cidadão nos Estados Unidos, tá? E por estado, né? Vamos dizer assim, por cidade, tá? E aqui eu tenho todas as cidades, e aqui se eu separar as democratas e as republicanas, essa aqui seriam as democratas, aqui seria a republicana, né? Provavelmente vai dar um gráfico assim, tá? De quantidade de pessoas vacinadas por cidade. No Brasil não tem essa diferença, mas tem uma correlação entre a eleição do Bolsonaro, né? Votos no Bolsonaro tem uma correlação inversa com a quantidade de pessoas vacinadas, mas nós não temos um problema claro, aparentemente. Então, a caixinha do boxplot, né, ela pode ser de dois tipos, tá? Ela pode ser desse tipo aqui, né, onde eu tenho a mediana, o valor, né, aqui vai ter sempre uma bolinha, vamos dizer assim, né, que é o último, né, e aqui vai ter uma bolinha, e aqui vai ter o máximo e o mínimo, né? Isso aqui a gente chama de amplitude interquartil, né? Então, isso aqui é uma maneira de entender os nossos dados, tá? Então, esse aqui mostra o mínimo e o máximo. A mediana, né? E é uma forma de fazer o box plot, tá? E aí ele pode mostrar que os dados são assimétricos, né? Então, numa distribuição normal, teria essa carinha aqui, uma distribuição
teria um positivo aqui e um negativo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um box plot no Excel aqui, para os nossos dados. Vamos ver rapidamente. Tá? Vamos voltar aqui para os nossos dados de recursos humanos. A gente só precisa disso aqui tudo. Opa, deixa eu tirar esse histograma aqui. Então, eu vou botar aqui. Ok, vamos ver se nós temos um box plot. Insert. Recommended chart. Ele tem um parecido que é o Box and Whiskers. Ah, perfeito aqui, ó. Eles chamam de box, que tem o box e o whiskers, né? E aqui ele está fazendo o seguinte, ó. Esse aqui é o IQR, tá? Aqui é o interpartido, e aqui está usando um e-mail, eu acho. Eu tenho, a gente pode pedir o help aqui. Não precisa pedir o help, não. Deve ser um e-mail, a gente vai mostrar isso daqui a pouco. Tá? E todos esses aqui eles são outliners. Então, se eu estou fazendo uma estatística, eu estou falando, olha só, aqui tem 25%, tem 50% dos meus dados estão aqui nesse intervalo. Tá? Porque é a metade, né? Mais 25% e tal. Aqui eu tenho isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar um help disso aqui. Box. Para ver qual é em Whiskers. Aí ele vai usar um IQR de 1,5 desse valor aqui. Isso aqui deve ser, tá com cara de ser talvez 2 IQR, né? E não 1,5. E aí, os outros pontos, veja qual, eu digo que esse aqui então é a minha barra. Né? E os outros pontos que estão além desse intervalo, aqui parece que é vezes 2, mas poderia ser. Não, pode ser 1,5 mesmo. Que é 1,5, é o IQR mais um. O IQR é essa distância aqui, desse aqui até aqui, né? E aqui eu tenho o IQR vezes 1,5, eu bato aqui uma barrinha e falo, ó, isso aqui são os dados que são normais de aparecer. Tá? Então, o que eu botar acima disso aqui, eu vou considerar outlier, quer dizer, não vai ser tão interessante para mim. Então, eu estou mostrando os outliers. Então, vamos voltar aqui, né, para configurar o gráfico. Né? E vamos ver aqui o que eu tenho. A série, ó. Show inner point. Ó, estou mostrando todos os pontos agora, né? Vou tirar a média. Ok. O x é a média, né? Vou tirar os outliers. Ok. A mediana, eu posso colocar de duas formas, não está fazendo diferença para a gente aqui, né? E o gap width, eu posso controlar aqui, ó, eu posso querer, né? Só mostrar menos ou mostrar mais, só para controlar a minha barrinha. Deixa eu tirar tudo aqui. Tirar tudo, ó. Fica assim. Vou mudar a cor, né? Essa cor não está muito boa, não. Vou dar uma cor mais clara para a gente poder ver melhor. Vou botar um azulzinho claro aqui. Opa, beleza. Agora ficou mais claro, né? Só que ficou muito cinza. Beleza, né? Agora eu vou voltar lá, né? Vou botar os pontos interiores, são ruins de botar. Vou botar os outliers, muito bom, são bons de botar, né? Botar a média para a gente ter uma ideia, né? Ele pode mostrar a linha da média também, né? Só que ele não quer mostrar. E aí eu posso, aqui só vale para mais grupos, tá? Que só tem um grupo. Então o nosso dado, né? De população, a gente consegue avaliar. Olha, as cidades conseguem, a maioria das cidades consegue sobreviver no máximo 10%. Por que essas cidades aqui, né, tem mais de 10% de funcionários públicos? Aí poderia analisar com algum problema. Né? Parece que tem um skill positivo, né, um viés positivo, mas não é tão grande assim, né? Mas tem um viés positivo em relação à mediana. Né? Essa caixinha aqui, né, para cima, está maior no nosso gráfico. Os outliers, então, mostrando aqui a nossa conta dos outliers, a gente muda o gráfico, né? Para ser o padrão, é 1,5 do IQR, né? Então, a gente calcula primeiro
a mediana, calcula o IQR, que é a distância do último cara, do primeiro cara, no caso, que é o menor aqui, né, do 25%, né? O outro do 75%. Aí você fala, isso aqui é o IQR. Então eu multiplico por 1,5 para um lado, 1,5 para o outro e falo, então isso aqui é o meu, como se fosse o mínimo esperado, né? Na distribuição normal, tá? Basicamente, isso aí é uma aproximação, esse 1,5 dá mais ou menos uma aproximação do que seria esperado numa distribuição normal, tá? E aí você pode comparar, ó. Se não há sobreposição nenhuma, eles são totalmente diferentes, esses dois grupos, tá? Não há sobreposição nenhuma, né? Eu posso ver as medianas, ó. Se as medianas de um grupo estão fora da caixa central do outro grupo, eles provavelmente são diferentes, né? Tem uma chance grande de ser diferentes, tá? Esse grupo. Pode ser uma explicação essa diferença, né? E aqui, por exemplo, eu não tenho muito bem como dizer se eles são diferentes. Aqui são grupos, eles são certamente mais dispersos. Mas eles podem seguir a mesma regra e só ter um erro ali, né? De amostragem de alguma maneira. Porque ele está totalmente, veja só, esse aqui está totalmente incluído, né, naquele grupo lá, e esse aqui também totalmente incluído nesse grupo lá. Então, eu não tenho muito bem como dizer, né, que esses grupos são diferentes. Eu não posso chegar a uma conclusão clara, a não ser que esses grupos tenham uma dispersão diferente. Por exemplo, pode ser um erro de um equipamento que mediu, né, um erro da prática de survey, né, ou um lugar maior, foi perguntado para mais tipos de pessoas, né, pessoas em lugares diferentes, então vai ter uma dispersão maior. Mas o comportamento médio, a mediana, é o mesmo, né? E o outro está todo inserido naquele comportamento lá, né? Então a ideia, como eu falei aqui, né, é esse 1,5, né? É porque ele aproximadamente, né, acompanha a normal, né? Olha só, a normal aqui, né? O que ficou aqui para fora? 0,35% só, né? Se fosse uma distribuição normal, né? Se fosse, né? Não necessariamente é, né? Então a ideia básica é isso. De onde saiu esse 1,5? Saiu porque eu olho lá para normal, né? Se isso aí fosse uma distribuição normal, teria essa característica. E o e-mail por que não é 1,48? Porque você não vai se lembrar, né? É ruim fazer a conta, né? Então que esse e-mail nos ajuda a fazer a conta, tá? Claro, se fosse uma distribuição normal realmente, né, a média seria muito mais importante, mas se bem que a média e a mediana é a mesma coisa, né? Então na distribuição normal, né? Então não tem problema, quer dizer, elas são sempre aproximadas, né? Não são a mesma coisa, são sempre coisas diferentes, mas elas estão geralmente muito próximas. Se a gente está vendo um evento cuja distribuição seja normal, tá? Então, se o boxplot é curto, né, significa que há um alto grau de concordância, né, entre os pontos medidos, né? Se é alto, há uma alta dispersão, né? Se um é muito mais baixo ou muito mais alto que o outro, indica diferença entre grupos, né? Então aqui a gente vê, ó, o 1 e o 2, né? O 1 e o 3, né? E o 1 e o 2 e o 4, né? O 2 e o 4 é completamente diferentes, né? O 1 e o 2 tem uma diferença razoável, né? E o 2 e o 4 e o 1 e o 3 também, né? Já o 1 e o 4, né, a gente pode pensar, né, que eles estão meio misturados, e o 3 e o 4, todos têm alguma diferença, né? Que está analisado aqui, tá? Então aqui como é que é? Aqui é o resultado da nota numa prova, tá? Então como é que você pode analisar onde você está naquele resultado, né? A sua escola fez aquela prova padrão, por exemplo, a nota do Enem, né? Onde você está, né? Ou a nota de Enem dos seus alunos, né? Se seus alunos estão muito dispersos, né? Não é muito bom para sinalizar algo sobre a qualidade do seu ensino, né? Então, seu ensino não tem um controle, né? Se os alunos estão bem concentrados, se aqui forem notas do Enem de alunos de uma escola, né? E se eu botar aqui, melhor ainda se eu botar aqui, é que aqui não está nessa regra, né? Está na regra mínimo e máximo, né? Se eu botasse aqui pela regra do IQR, né? E botasse os outliers. Se eu estou avaliando uma avaliação de um grupo, né?
Se estou fazendo uma avaliação de um grupo, tá? Por exemplo, alunos. Estão entendendo? Estou falando coisas que fazem sentido? Por meio do boxplot, das notas, que é isso que está mostrando aí, né? Seria melhor usar o IQR, né? Para eu eliminar os efeitos dos alunos muito diferentes, né? Ou seja, os melhores alunos que não faz diferença são da sua escola ou não, ou os piores alunos que também não faz diferença da sua escola ou não. Então eu vejo o comportamento da sua escola, né? Podia ter assim, né? Podia ter um cara com notão lá, né? Aqui pode ter um cara aqui também. Aí eu veria, ó, o aluno, né? A maior parte dos alunos da minha escola que estão nessa caixinha aqui, né? Ou nessa caixinha aqui, né? Essa escola, por exemplo, ela provavelmente, né? Ela é muito melhor que aquela. Claro que a explicação pode ser que os alunos já chegaram melhor, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Eu vou tentar na próxima aula falar de causalidade, tá? Porque se você tem se você tem uma universidade, né? Isso claro nos Estados Unidos, no Brasil, né? Que tem uma seleção mais forte, né? Os alunos numa prova mais tarde, no ENAD, né? Vão ser melhores alunos, né? Até isso aí é um dado que vocês podem procurar, ó. Relação Enem. Isso é um desafio aí. Quem quiser fazer o trabalho nisso em vez do Covid que a gente procurou, né? A relação entre as notas do Enem de uma universidade com as notas do ENAD daqueles mesmos cursos. Será que isso já existe? Ah, fiquei bacana agora. Provavelmente vai ter uma relação de causalidade aí, né? Vai ter uma relação vai ter uma correlação. O que é causal? Que nesse caso é causal. Então a gente está vendo aí maneiras de comparar, né, e entender, né? Aí tem várias variantes, né, dos modelos, usando um pacote de Python bem legal que chama Seaborn, que obviamente eu não sei usar, eu faço por copia e cola, né? Eu vou lá, olho os gráficos que eu preciso e copio o programa, se eu consigo, tá ótimo, né? Aqui usando esse aqui usando uma base de dados que chama Iris, desculpe, Iris, né? Que mede os tamanhos das pétalas internas e externas, a pétala e a sépala, né? Não sei como é o nome disso em português, sei lá. De uma flor, tá? Só tem esses 4 dados, né? Aqui nós temos uma conta total de alguma coisa que eu não sei o que é, mas está bem distribuída aqui, vai estar mostrada de várias formas, né, com os pontos internos, sem os pontos internos. Aqui faz uma distribuição aleatória para você ver os pontos, né, não todos misturados no meio, né, dá uma jogadinha para o lado e coisas assim. Né. E aí tem vários outros plots, né? Por exemplo, esse plot aqui chama violino, tá? Ele tenta mostrar a quantidade de itens que aparece em torno de um valor, tá? E aqui olha a maneira de ver o box plot como ele é diferente. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Certamente eu consigo para ficar mais claro, né? Olha aqui, o zoom, o box plot está aqui, ó, de uma maneira bem sutil, né? E aqui você vê a quantidade de dados que tem em cada região. Tá? Aqui ele tem uma barrinha também para você ver. Você aqui já é um mais sofisticado, onde separa em 2 grupos, né? Então você vê, ó, a distribuição, o box plot global é esse aqui, mas os grupos são diferentes, né? Entre homens e mulheres, né? Aqui a conta, né? Aqui é o valor total da conta de um lugar, né? Se você é homem ou se você é mulher, né? E o comportamento, né, da curva é diferente. O homem é mais centralizado, né? Nesse caso aqui no sábado, a mulher mais distribuída, tem mais homens também, né? E vamos em frente.
Aí tem esse strip plot, né, que você só mostra a variável categórica e o valor, né? Esse aqui é uma variável categórica vezes uma variável, pode ser até contínua, né? Vou botar aqui intervalar ou razão. Vou botar quantitativo. Aí veja as contas, ó, pagas na quinta, o valor das contas na sexta, o valor na conta. Aí eu tenho a ideia da quantidade de pontos. Vê que isso é diferente de fazer isso aqui, né? Porque aqui eu não tenho ideia da quantidade de pontos. Aqui eu tenho ideia da quantidade de pontos. E aí você pode misturar essas contas, né? Aqui os pontos se sobrepõem, aqui você pode dar uma sacudida nos pontos, né? Você pode mudar as cores dentro dela, aqui eu já tenho 3 dimensões. Né? A dimensão 1 é o dia. O dia, ele é ordinal de alguma maneira, mas nesse caso aqui, né, provavelmente nesse caso aqui ele é nominal, né? Eu tenho um valor em dinheiro, né? E eu tenho uma categoria, esse aqui é nominal com certeza. Ok. Então eu posso variar aqui, né, e ver que tipos são de cada ponto, né? A outra maneira é preencher mapas com cores, né? Esse aqui está bem feito porque eu tenho o mapa mostrando onde é a região, né? Eu tenho o valor de morte por mil nascimentos, né? É uma taxa importante aí de evolução da qualidade da saúde pública, né? E aqui eu tenho o box plot disso, né? Com a técnica mínimo e máximo, né? Não com a técnica aqui, é o box plot mínimo e máximo. Então esse diagrama aqui, né, é o mesmo dado mostrado várias vezes, né? E eu falo, ó, aqui tá ruim, ainda tá a cor, né, dando sinal, ó, vermelho, amarelo e azul. Azul para não ser verde, tá, gente? Lembra que a gente não deve usar vermelho e verde. Então o cara bota azul para não ser verde. Aqui a gente bota o que tá ruim, né? E a gente vê, ó, realmente onde tá bom e onde tá ruim, tem um intervalo aqui, a gente vê no mapa, né? E é uma coisa regional, realmente. E isso aqui esse cara aqui tem um gasto maior, né? A gente pode ver pode ver as cidades aqui organizadas, né? E falar, ó, realmente, essas aqui, box plot daqui, então esse aqui é o pessoal ruinzaço, e esse aqui, obviamente, é o pior de tudo. Mas todo mundo aqui está nos 25% piores. Sempre vão existir os 25% piores, tá, gente? Porque isso aí é criado assim. Eu boto os do bem e mostro os 25% piores. E os 25% melhores aqui no caso, que são os números mais baixos. Aqui tem um mapa onde a gente usa o símbolo e a cor. Esse mapa, se não me engano, é feito no Tableau, né? Você tem lá os estados e você bota a quantidade indicando uma coisa, né? E o tamanho, ou desculpe, o raio indicando uma coisa, né? O tamanho e a cor indicando outra. Então aqui tem muita gente, mas aqui é melhor. Ó. Aqui tem menos gente, mas é melhor. Tá? E aí, acho que é do Tableau, né? Mas o pessoal fala: olha, vamos construir os nossos painéis de dados, né? Então, uma coisa desse tipo aqui, né? A parte de dentro, né? Uma coisa desse tipo aqui, de maneira que em 5 segundos a pessoa entenda. Tá? Então, aqui a gente vai olhar algumas observações sobre dados. Né? Então, aqui, ó, eu tenho um dado, né? Você consegue entender isso, né? Observações do pé grande. Tá? Então, eu tenho um painel de dados aí, onde eu vejo que aumentaram ao longo do tempo, mas caíram depois. Né? Ó, eu tenho aqui um pique em 77. Depois eu tenho um novo pique aqui, mas agora elas estão caindo. Né? Eu vejo rapidamente, ó, no verão tem mais pé grande. Eu vejo onde elas acontecem. Opa, tem um grandão aqui, né? Apesar de ter uma pequena confusão. Né? Aqui tem uma característica muito interessante que é o seguinte: tem coisas que têm relação direta. Então você vê aqui, ó, eu vou mostrar daqui a pouco isso. Então a gente vai esperar um pouquinho. Mas é o cuidado de ver, né? Quando um mapa de alguma coisa segue o mesmo perfil da população. Então, qualquer mapa de quantidade, né? Qualquer mapa de quantidade em um mapa, né? Tem que tomar cuidado se ele não está simplesmente sendo o perfil da população. Dá para entender? Você pode dar um joinha aí para mim, um ok. Então, olha só, o que está dizendo aí? Há mais visões de pé grande, né, nos lugares que são mais populosos. Né? Então, isso não é uma informação.
muito útil, né? Se bem que aparece aqui um grupinho, né, que não é populoso, mas é muito visitado, né? O Yellowstone acho que está aqui, coisa assim. Tem o Texas, lá, Houston, isso aqui deve ser perto de Houston, alguma coisa assim. Mas isso aqui é o mapa, basicamente é o mapa da população, o mapa de calor da população americana. Então isso aí é muito per capita. Sim, per capita. O Pedro falou, ó, per capita, né? Ou por visitante, né? Se é uma coisa tipicamente de turismo, né? O turista vê o, vê o pé grande, né? Sei lá, pode ser, né? né? Muito bom. Então aqui a gente tem ó, outro mapa, 15 segundos, né? 5 segundos, né? Aqui real estate eu não sei, não estou conseguindo ler mais. Meses de suprimentos, mudança de preço no primeiro período, né? E aqui a gente vê, né? Número de vendas. Número de vendas, isso aqui é fácil. Número de vendas por county, né? Por como se fosse uma prefeitura, né? De cidade, das cidades aqui da região, né? Aqui, quanto tempo o cara fica em oferta, tá? Tem uma curva, ó, todas as cidades têm uma curva parecida, né? Mas essa aqui tem menos e fica mais tempo em oferta, dá para ver isso, né? E aqui, quanto a mudança de preço no primeiro período, né? Então, a partir do primeiro período, né? Então, esses aqui são os preços originais de todos os lugares, todos subiram, né? Até 2007. Aqui teve 2007, ó, aconteceu o crash, né? 2007, 2008, aqui aconteceu o crash, na verdade 2008, né? Então a gente tem aqui uma curva aqui ainda está subindo e aqui tem a curva de caindo. Crash 2008 foi justamente no mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário despencou na época, né? E aumentou também aqui, né? Bom, teve um pique aqui, né, da disponibilidade, né? Então quando a gente olha para os painéis, a gente tem que perguntar se está mostrando o que quer, né? Se é a melhor maneira de mostrar a informação, se tudo que está lá acrescenta valores, aí se é interativo e rotulado. Então, eu vou mostrar um painel aqui que apareceu numa revista. Tá? Isso aqui também se não me engano, via Tableau, né? Via a apresentação do Tableau. Tá? Mas pode ser de outro lugar, tem as referências no final, devia ter uma referência aqui. Então, esse desenho parece bom, né? Eu tenho lá republicanos. Né, ó, eu explico o que eu estou fazendo. Tá? Ó, Facebook Sentiment Data, tem aqui o período, né? Republicanos, pode ser positivo, negativo, neutro, né? Eu olho aqui, né? Todos os caras. Né? Tem os democratas, só tem menos pessoas, ok, não é um problema. Né? Eu olho aqui todos os dados, positivo, negativo e neutro. Tá? Aí você fala, parece bom, né? Tem um defeito, né? Defeito rápido aí, o defeito, alguém sabe qual é o defeito que você pode olhar aí? Rapidamente? Eu falei uma coisa da última aula que o pessoal não gosta. Pode escrever, pode falar. O que o pessoal não gosta? O que o pessoal que analisa gráficos não gosta que use? Gráfico de pizza, muito bom! Né? Vendido aí para quem chegou primeiro foi a Ana Clara. Então aí o cara pegou, né? Vou mostrar isso melhor. E aí realmente é muito mais fácil de ver as coisas. Olha lá. Né? Ele pegou e dividiu na horizontal para eu poder ler o nome das pessoas e ver os dados. Né? Botou em ordem, que não está em ordem aqui, né? Do mais positivo para o mais negativo. Né? Botou essas barrinhas que eu entendo bem, ó, positivo, neutro, negativo, então eu posso ver o negativo também, apesar de estar ordenado pelo positivo, né? Tem uma pequena diferençazinha aqui no negativo, ó, que eu posso ver que sai da ordem. Aqui sai da ordem, negativo, mas eu posso ver que é, né, por culpa que o positivo está ordenado. Né? Então aqui e aqui ele escolheu a cor mais forte, não tem problema escolher a cor mais forte para o positivo, aqui também fez. A cor mais forte para o positivo e é que eu quero mostrar o apoio. Então, nos republicanos, você tinha aqui, né,
a Condoleezza, esse aqui é 2016, né? 2016. E aqui é a eleição do Trump, né? De 26 de outubro a 5 de novembro. Trump estava nessa, porque a eleição foi agora em 2020. Então a outra foi em 2016. Estranho, né? Não tem o Trump aí, ok. Mas aí aparecem os candidatos. Então esse gráfico aí, né? E aqui o dado, ó, ele bota aqui o dado, né? Do dado ele botou pequenininho. Eu achei bem pequenininho demais, tá? Eu botaria maior, mas ele explica aqui, né? Qual é. Então eu achei esse gráfico aqui, pelo menos essa parte aqui, me parece bem melhor para eu entender as coisas, né? Do que os outros, né? Tem um errinho aqui, né? De alinhamento aqui, as coisas, não sei se não estão somando 100 por algum motivo estatístico, né? 47 mais 45 mais 7, 7 e 7 são 14, aqui está faltando 1%, né? E às vezes é porque as pessoas não respondem, e aí você não coloca no 100%. Tá? Então, conclusão aqui do que a gente viu, né? Olha só, a gente tem muitos gráficos que a gente pode mostrar, né? No quantitativo. Então, nós temos as tabelas, né, com distribuições de frequências, por exemplo, mas várias tabelas. Nós temos gráficos de linha, ponto de dispersão, histograma, ramo e folhas, box plot, né? A gente tem gráficos que mostram resumos, né? Como o que mostra a média, a moda, a mediana, separatrizes, né? Sim, isso aqui são os gráficos, são as tabelas, são os resumos, né? Então aqui tem a gente já viu ao longo do longo, né? Então, além dos quartis que a gente mostrou aí no nosso gráfico, a gente tem os decis, que é separar em decis, ou os percentis. Isso não é muito usado, né? De dispersão, várias medidas de dispersão e de forma, né? A gente pode medir a assimetria e a curtose. Isso aí eu não falei e eu posso falar em algum momento mais tarde. E aí tem vários links que vocês podem olhar aí, né? Material bastante interessante. Tá? Então eu vou parar a gravação aqui, né? Para a gravação.